Para o sacramento, nós precisamos de três coisas. Nós precisamos de matéria, forma e ministro. Matéria é a coisa sensível. Forma, as palavras que o ministro usa, palavras que fazem valer o sacramento. E o ministro é a pessoa que administra o sacramento. Entendeu? Se faltar matéria, o sacramento não vale. Se faltar a forma, o sacramento não vale. Se o ministro não for competente, o sacramento é inválido. O que é competente? Competente eu não estou falando que é tipo assim, se o ministro não souber rezar a missa, né? Se o padre não souber rezar a missa, então ele não está valendo. Não é isso. O ser competente é ter, né, aquilo que se requer para administrar o sacramento. Por exemplo, a missa. Não é qualquer um que pode rezar a missa. Se eu vou lá e rezo a missa, apesar de usar pão e vinho e usar as palavras da consagração conforme o missal prescreve, faltou o ministro. Eu não tinha o sacramento da ordem. Eu não tinha como rezar uma missa validamente. Então, esquece. Esses três pontos do sacramento, eles precisam ser atendidos. Eu não sei se vocês repararam, mas na missa, o padre, durante o ofertório, ele coloca um pouquinho de água no vinho. Já repararam? Né? Os coroinhas ou os cerimoniários levam até o padre as galhetas, que são aqueles vasos com água e com vinho, e o padre despeja todo o vinho no cálice e coloca uma gotinha de água. E isto, por óbvio, não altera a matéria do vinho, porque não é água suficiente para que aquela matéria seja alterada, isto é, para que aquilo deixe de ser vinho. Mas e se acontece de o padre, sem querer, derrubar toda a água dentro do vinho e aquilo ali, né, ficar mais opaco, mais sem graça, né, ou seja, rosinha, né, perde a cor do vinho, perde a consistência? A matéria não é válida. O padre teria que despejar aquilo fora, pegar novamente o vinho e a água, e aí dessa vez tomar cuidado para não derramar tudo. Porque se falta matéria, o sacramento não vai ser válido. E o sacramento da Eucaristia não se admite que você consagre, por exemplo, só o corpo e deixe o sangue de lado. Por quê? Porque caso você o faça, o sacrifício não acontece. O que é o sacrifício? Senão a separação do corpo e do sangue. Ou seja, é o sangue que jorra no sacrifício. Se você não tem um dos dois, não acontece sacrifício, entendeu? Você perde o que significa ali, né? O símbolo. Então, torno a dizer, aqui mais uma vez, não pode faltar nenhuma dessas três. Nenhuma. Elas têm que ser atendidas estritamente em cada uma delas. Dou-vos um exemplo. Daí a gente vai encerrar. A forma do sacramento da confissão é: eu te absolvo dos teus pecados. Esta é a forma. Isso não pode faltar. E eu te absolvo. Afinal das contas, o mais importante aqui da forma é: e eu te absolvo. Essa tem que ser a palavra. E eu te absolvo. Tá? Eu vou colocar, a gente vai tratar isso mais pormenorizadamente, mas eu te absolvo. É o que o padre fala. Então, se o padre vai lá e troca a palavra absolvo, por exemplo, por eu te perdoo, o que acontece com o sacramento? Ele é inválido. E é verdade, sim, você confessou em vão. Por que eu estou falando isso para vocês? É para deixar vocês em situação de medo? Não, mas é para explicar como é importante atender a cada uma dessas três coisas. Se você falta com a forma, não acontece o sacramento. Então, se o padre não fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele troca o batismo por lavo, e eu te lavo em nome do... não acontece o sacramento. Esta é a forma, são as palavras utilizadas. Então, para a consagração do corpo de Cristo, o que é? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Essas são as palavras da consagração. É depois dessas palavras que nós temos ali diante do altar o corpo de Nosso Senhor. E depois as palavras: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, fazei isto em minha memória. Essas são as palavras da consagração do vinho e, portanto, após essas palavras, temos sobre o altar o sangue de Cristo. Tá, a matéria, pão e vinho, e a forma, né, da Eucaristia, pão e vinho, e a forma: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E o ministro? Tem que ser um sacerdote. Não basta que seja um ministro ordenado. Por quê? Porque o diácono é um ministro ordenado e não pode rezar a missa. O sacerdócio ele começa a partir do 2º grau da ordem, que a gente vai também falar do sacramento da ordem. É pra você ver, tem muito pano pra manga aqui, isso é maravilhoso. Os sacramentos são um universo riquíssimo, é muito bom de aprender sobre os sacramentos. Então começa a partir do 2º grau da ordem, que é o sacerdócio. Nós chamamos de sacerdócio, ou pelo termo mais técnico, presbiterato. Mas o bispo também é sacerdote. O bispo também pode rezar a missa, que é o 3º grau da ordem, grau máximo. Nós chamamos de episcopado.